Eu acho que o que mais impressiona as pessoas é que as histórias que estão nos livros, elas aconteceram de verdade. Por mais incríveis que pareça, algumas realmente são incríveis. Eu comecei a me interessar por isso porque uma outra história que eu ficava sabendo, eu falava, não, isso não pode ter acontecido. Não pode ter sido assim. Deve estar inventando, deve estar exagerando. E não é. Essa capacidade de criar coisas extraordinárias envolvendo pessoas me atrai muito na questão da relação com o mar. Olá, está no ar um novo episódio do podcast Maré Sonora. Meu nome é Marina Guedes e, antes de mais nada, desejo a todos vocês um feliz ano novo. Afinal, esse é o primeiro podcast de 2025. Algumas pessoas que acompanham o Maré Sonora nas redes sociais ou nos grupos sabem que a partir deste episódio eu vou lançar programas a cada 15 dias. E atenção, uma outra novidade é que, por enquanto, ao menos por enquanto, os bate-papos serão em formato de áudio apenas. Mais pra frente, quem sabe, eu aviso se houver alguma mudança por aqui. E vamos agora ao que interessa, começar o episódio de hoje com o jornalista Jorge de Souza. Ele tem um riquíssimo acervo de histórias do mar. Jorge, seja muito bem-vindo ao Maré Sonora. Obrigado pelo convite. Para a gente abrir esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como jornalista. Jorge, o que você pode compartilhar? Vamos lá. Primeiro que eu sou jornalista há muito tempo, uns 45 anos talvez, mas eu sempre trabalhei com revistas, publicação revista, né, impressa. Mas trabalhei em diversas revistas. E uma delas, onde eu atuei em duas fases diferentes, na criação e depois, 20 anos depois, foi uma revista chamada Náutica, que é uma revista de barco, né? Uma revista sobre navegação, e foi ali que eu comecei a me interessar por essas histórias. Mas até então, já tinha trabalhado em revistas de automóvel, de turismo, muito tempo, viajei bastante, mas o que eu sempre gostei muito foi de ouvir essas histórias. De vez em quando eu ficava sabendo, que me contava, de casos que aconteceram, que acontecem ainda no mar. E eu achava impressionante as histórias, porque era um mundo que eu conhecia pouco até então, né? E que eu ficava impressionado com a quantidade de casos, histórias extraordinárias que aconteciam nos mares em todos os aspectos, né? A questão da superação de náufragos, por exemplo, a questão dos dramas, que boa parte delas são histórias mais dramáticas, que já aconteceram nos mares. E isso começou a me interessar muito. Aí eu comecei a colecionar essas histórias. Algumas eu publicava na revista, a grande maioria não. E eu comecei a colecionar essas histórias e falei, o dia que eu tiver tempo, eu vou colocar isso no papel e transformar, sei lá, num livro para os amigos lerem. E aí, quando chegou essa oportunidade, eu fiz exatamente isso. Fiz um livro que, para minha surpresa, foi muito bem, virou um sucesso. E depois disso eu já fiz mais dois, sempre chamado Histórias do Mar. Então tem o volume 1, volume 2 e acabei de fazer o volume 3. Você tem uma ideia da dimensão, da quantidade de histórias, você tem uma boa ideia disso, porque você é da área, mas os dois primeiros livros, cada um deles tinha 200 histórias, então ali foram 400. E o último livro tem 100 histórias, então são 500 histórias que eu já publiquei. Não tem duas histórias iguais, isso é o que mais me impressiona, não existem duas histórias iguais. Tem situações parecidas, mas sempre tem um detalhe que diferencia uma da outra. O mar é impressionante, inclusive na quantidade de fatos que ele pode gerar. Eu assisti uma entrevista em que você falava que não tem barco, nunca teve barco, e que justamente o melhor barco é o da outra pessoa, né? Como é que é essa história, Jorge? É isso mesmo?
Eu sou basicamente jornalista, não sou um navegador, né? Eu sou um jornalista que eu gosto muito do assunto, dessas histórias, mas eu sou um jornalista, não sou navegador. Nunca tive barco, já andei muito de barco por causa das publicações que eu trabalhei, da revista que eu trabalhei, então eu andava bastante de barco, tinha contato muito com pessoas da comunidade, por isso que eu gostava de andar no barco deles, porque eu não tinha despesa, inclusive, só passeava e pronto. Mas nunca tive barco, na verdade, nem almejo ter. Vivo longe do mar, inclusive, moro longe do mar, mas eu sempre gostei muito dessa maneira que algumas pessoas, por exemplo, vivem, né, que moram em barco. Eu acho sensacional morar em barco, porque é um desprendimento, é um desapego total, é uma relação de extrema proximidade com a natureza, porque depende dos elementos, como o caso dos velejadores, né? Eles dependem dos elementos para tudo. E eu acho fantástico. Eu não falei no comecinho da nossa conversa, mas essa sugestão de falar contigo, de convidá-lo aqui para o Maré Sonora, foi uma ideia de um querido entusiasta da Antártica, de uma pessoa que já passou aqui pelo Maré Sonora, o Alexandre Machado. Alexandre, muito obrigada pela dica, um abraço para você e eu reforço que se você que me ouve tiver alguma sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo site, pelo LinkedIn. Agora a gente tem um perfil, uma página do Maré Sonora no LinkedIn, YouTube, Spotify, enfim. Dê o seu alô, que se eu conseguir, eu atendo o seu pedido e trago aqui quem você quiser ouvir no Maré Sonora. Eu sei que você está falando. Eu conheci num evento que eu servi de mediador. Agradeço também a lembrança. As histórias que você compartilha, tanto nos livros, né? Agora você está lançando a terceira edição do Histórias do Mar, mas além do UOL, né? Que você é colunista do UOL, como é que você encontra essas histórias? Eu fiquei super curiosa para saber como é que essas histórias chegam até você. Pois é, todo mundo me pergunta isso. Eu comecei assim, como eu contei, né? Eu comecei juntando histórias que eu ouvia, que alguém me contava. Eu sempre gostei muito de pesquisar, eu sou um pesquisador voraz, assim. Então, toda vez que eu ouvia uma história, eu ia atrás dela. Eu queria saber detalhes, eu queria ter mais informação. Nem sempre é fácil, porque boa parte das histórias, quem viveu já morreu, né? Então, nem sempre é fácil. Mas eu adoro pesquisar e mergulhava nessas pesquisas. Agora, como é que eu fico sabendo das histórias? Exatamente por conta das pesquisas. Você começa a pesquisar uma história e você descobre uma outra parecida que aconteceu. E assim vai, a coisa vai ramificando, né? É, ultimamente, eu também sou abastecido pelos próprios leitores. Muitos leitores me escrevem falando: você conhece a história tal? Às vezes eu não conheço, aí eu vou atrás. Então, vem de diversas fontes. Agora, o que mais me impressiona, Marina, é que, assim, como eu tenho a coluna na UOL, e aí são coisas mais factuais, né, coisas mais que estão acontecendo nesse momento, porque, na essência, continuo sendo jornalista, eu, eu garimpo diariamente coisas que acontecem no mar em todo mundo, o que eu consigo garimpar, consigo receber. E todo dia, se eu quiser, tem uma história nova para publicar num livro. Todo dia. Alguma dessas histórias eu uso na própria UOL, e outras eu vou guardando para os livros seguintes. Eu tenho certamente mais de 500 histórias novas ainda para publicar. Nem sei se eu vivo até lá. Mas todo dia acontece coisa. É impressionante. A fartura. Então, assim, da onde vem? Vem de todo lado e vem em abundância. Esse é que me impressiona. Não tem um dia que eu passe sem ter acesso uma história, ou atual ou do passado, que eu não conhecia, que tem um conteúdo legal para ser contado. Então, a fonte é riquíssima. Jorge, um dos diferenciais do seu trabalho é que as histórias que você compartilha, seja no site ou então nos livros, são histórias que realmente aconteceram. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse seu estilo, dessas temáticas com as quais você trabalha. Eu sou jornalista, eu não sou romancista, então eu não saberia criar uma história.
E nem nunca foi minha proposta. Minha proposta sempre foi contar as histórias como eu apuro, como eu investigo, como eu pesquiso para saber como elas aconteceram. O faro do jornalista, né? E eu só publico aquilo que eu tenho de informação de que aconteceu. Ou, às vezes, eu não tenho a certeza absoluta, porque tem casos onde não sobraram testemunhas oculares daquilo, né? Então, aí eu trabalho com as hipóteses do que pode ter acontecido em cada caso, mas sempre verídicas. O que me interessa são coisas que aconteceram. Eu não conseguiria criar uma história, nem romancear uma história, não tenho essa habilidade. E nem era a minha proposta. Eu acho que o que mais impressiona as pessoas é que as histórias que estão nos livros, elas aconteceram de verdade. Por mais incríveis que pareça, algumas realmente são incríveis. Eu comecei a me interessar por isso porque uma outra história que eu ficava sabendo, eu falava, não, isso não pode ter acontecido. Não pode ter sido assim. Deve estar inventando, deve estar exagerando. E não é. E tem. Então, essa capacidade de criar coisas extraordinárias envolvendo pessoas me atrai muito na questão da relação com o mar. Eu não quero estragar a surpresa das histórias que estão nos livros, mas se você puder contar alguma coisa, né? Se você puder compartilhar um pouquinho do que a gente pode encontrar nos seus livros, seria muito bacana ter um gostinho do material que você publica. Não tem problema nenhum, não é nenhum spoiler, nem nada. Até porque o livro tem tanta história que se você contar 10, você não contou 10% do livro inteiro. Então, mas no livro novo, eu diminuí a quantidade de histórias, são só 100 contra 200 dos anteriores, para poder contar essas histórias com um pouco mais de detalhes, que às vezes eu tenho tanta informação que acabo não colocando nos textos anteriores. Aí, nessa, eu resolvi fazer as histórias um pouquinho mais detalhadas e selecionei muito bem as histórias que eu queria publicar, porque eu queria ter riqueza de detalhes para a pessoa analisar todo o fato ou todas as possibilidades daquele fato. Por exemplo, uma das histórias que está nesse novo livro e que me impressiona bastante, ela aconteceu em 2011, quer dizer, há 14 anos atrás, não é tanto tempo assim, e numa área que você domina bem, que é na Antártica. E envolveu um veleiro norueguês chamado Berserk, de um grupo de velejadores noruegueses. O capitão deles, que eram todos jovens, tá? O capitão naquela época tinha 33 anos de idade, chamava Jarle Andøy, e ele era uma pessoa controversa, assim, uma pessoa controversa porque está vivo. E ele resolveu ir para a Antártica, como ele já tinha ido antes, resolveu ir para a Antártica sem seguir nenhum protocolo do Tratado Antártico, por exemplo, não tinha autorização, não fez seguro, não fez nada, simplesmente foi. E o objetivo dele, na verdade, era produzir um documentário e vender para uma televisão da Noruega de uma travessia que ele queria fazer com quadriciclos a partir de uma península da Antártica e chegar ao Polo Sul e voltar com os quadriciclos, enquanto o restante da tripulação ficaria na Bahia aguardando ele terminar a expedição. Ocorre que ele queria fazer imagens bem dramáticas da dificuldade da Antártica, então ele resolveu ir para lá no finalzinho da temporada de verão, fevereiro, extremamente perigoso, né? Porque já não tem mais aquela janela de tempo favorável. E ele foi, realmente, chegou lá, eram 5, ele mais um tripulante desembarcaram com 2 quadriciclos para fazer a expedição e os outros 3 continuaram no veleiro, ancorados numa baía relativamente segura. Ocorre que nessa baía havia uma base científica, portanto era uma área de, não de exclusão, mas era uma área de segurança. E no dia seguinte que eles estavam lá, chegou uma fragata da Marinha da Nova Zelândia, chamada Wellington,
e a fragata detectou que havia um veleiro na Bahia, falou com a base identificou qual era o veleiro, falou, olha, esse veleiro está aí de uma maneira ilegal, ele não poderia estar aí, não cumpriu o protocolo, tudo mais. E aí foram alguns oficiais da fragata, foram até o veleiro, foram recebidos pelos três que estavam lá e explicaram que eles não podiam estar lá porque não tinham autorização, mas havia uma tormenta, uma tempestade muito forte chegando, todo mundo estava sabendo disso. Então, eles comunicaram isso e sabiam que tinham 2 tripulantes em terra firme, fazendo, inclusive, o que não poderiam, mas voltaram para a fragata. Horas depois, o veleiro levantou âncora e saiu da Bahia, apesar de todos os todos os forecasts, toda a previsão do tempo indicar que vinha uma coisa muito violenta lá fora. E eles saíram da Bahia e rapidamente tiveram que acionar um pedido de socorro. A situação era bem crítica, né? Tinham relatos, dizem, de ondas de 8 metros, ventos de 80 nós, um frio de menos 10, muita neve. E aí eles acionaram o pedido de socorro e até esse pedido de socorro ser processado no centro de resgate e acionada a fragata que estava ali na Bahia para ir resgatá-los, levou mais de 1 hora. Quando a fragata finalmente saiu, buscou até que desistiu, porque o mar estava péssimo. Tem esse vídeo na internet que é assustador do que aconteceu, e ela não encontrou o barco. O barco afundou. Os 3 desapareceram, os 3 morreram. A única coisa que encontraram foi um bote salva-vidas do veleiro, inflado, porém vazio. Né? 2 dias depois, eles acharam o bote. O barco sumiu, os 3 tripulantes que estavam no barco sumiram, e ficou só apenas o comandante, que estava em terra firme, e o companheiro dele, que estava na expedição. Eles tinham um telefone satelital. Em determinado momento, o comandante fez contato com o veleiro e não conseguiu, porque o veleiro já tinha afundado. E aí ligou para uns amigos na Noruega que passaram para eles a informação. Falaram, olha, consta que o veleiro desapareceu. E aí ele regressou para a base com o colega dele e de lá embarcou no avião, foi embora para a Noruega e a história teria parado por aí. Porém, ele desde sempre acusando a Marinha da Nova Zelândia de ter obrigado o veleiro a sair da proteção da Bahia, de ter colocado eles no risco ao tirar eles da Bahia. E aí existem 3 versões do que pode ter acontecido. A primeira seria essa, a Marinha ter realmente obrigado os tripulantes a tirar o barco de lá. Tá? Pouco provável, porque eles sabiam que eles mesmos iam ter que fazer o resgate. E se você vê a operação que eles fizeram de tentativa de resgate, é assustadora para uma fragata, imagina para um veleiro. Então, não faria muito sentido eles expulsarem o veleiro, sendo que eles mesmos teriam que socorrê-lo, porque não tinha ninguém por perto. Na verdade, até tinha outro barco da Sea Shepherd por lá, que também participou das buscas. Mas, enfim. A segunda teoria é que o capitão, o encarregado de tomar conta do veleiro na Bahia, que seria o braço direito do capitão, teria, por conta própria, tirado o barco de lá, porque a Bahia onde ele estava era relativamente protegida, mas não tanto do quadrante onde vinham os ventos da tempestade que estava chegando. Então, ele poderia ter ficado preocupado do ferro não aguentar, do barco ser jogado na margem, e ele poderia ter saído de lá por espontânea vontade para buscar um outro abrigo. Essa teoria também não faz muito sentido, porque, primeiro, que ele não faria isso sem comunicar ao comandante do barco, até porque aquele era o ponto de encontro no retorno deles. Então, se ele tirasse o barco daquela baía, ele teria que, no mínimo, avisar o comandante que estaria levando o barco para outro local, para ele saber para onde ir depois. Né? Então, essa teoria também não faz muito sentido. E aí surgiu a terceira teoria, que é a mais controversa, a mais polêmica, que seria o seguinte: o próprio capitão do veleiro teria teria ordenado que o barco fosse removido de uma baía para outra. Por quê? Porque ele, no local onde ele estava, ele também teria sido vítima da tempestade, tá? E ele teria abortado a expedição,
e entrado em contato com o barco através do telefone de satélite, dizendo: olha, sai dessa baía, vai para tal lugar que é mais perto de onde eu estou para vocês resgatar a gente. Essa teoria, por essa teoria, os 3 tripulantes que estavam no barco estavam seguindo as ordens do comandante e saíram da baía e perderam a vida, né? E essa é uma teoria, nenhuma das 3, na verdade, nunca foi comprovada, e tem interrogações por todos os lados. Por exemplo, a Marinha da Nova Zelândia sempre se recusou a fornecer a transcrição da conversa que o comandante da fragata teve com a base quando encontrou o veleiro deles na Bahia, porque o veleiro deles já era monitorado, porque ela já era um barco problemático, né? Então, essa transcrição da conversa, a Marinha nunca divulgou, o que é suspeito, né? Porque se não tivesse nada esquisito na transcrição, eles liberariam, né? O comandante do veleiro, o Yali, sempre pediu essa transcrição e nunca recebeu. Então, ele sentiu e se sente até hoje muito mais à vontade para imputar a culpa à Marinha da Nova Zelândia. Por fim, ele acabou fazendo o documentário com o pouco do que ele havia filmado, vendeu o documentário, foi exibido na Noruega. Com o dinheiro da venda do documentário, ele comprou outro veleiro. 2 anos depois, voltou para a mesma baía da Antártica, segundo ele, para buscar indícios, vestígios dos amigos, coisa impossível. Imagina, 2 anos depois ele não ia achar absolutamente nada no mar, né? Mas ele voltou, mas na verdade ele voltou por outro motivo. Ele voltou para buscar os snowmobiles que ele havia deixado guardado na base antes de pegar o avião. E quando ele chegou lá, as máquinas, os veículos não estavam mais lá, tinham sido levados embora pela Marinha da Nova Zelândia. Ele ficou mais furioso ainda, porque ele acusou os neozelandeses de estar encobrindo provas. Enfim, virou uma confusão geral, com 3 teorias do que pode ter acontecido, ou eventualmente não foi nenhuma das 3, foi uma quarta que a gente não sabe, né? E os 2 lados se acusam mutuamente. A Marinha sempre acusou ele de irresponsabilidade total, tanto que ele foi multado por ter ido para lá sem cumprir o protocolo, né? Na segunda vez também, ele fez a mesma coisa, ele foi para lá sem seguro, sem nada, levando inclusive um dos tripulantes que estava no barco na ocasião, nem documento tinha, uma coisa totalmente... Eles se denominavam vikings modernos. Tá? Então, eles eram rebeldes por natureza. Só que, pois tem limite, né? A Antártica, o mar Antártico, você conhece muito bem, ele não permite esse tipo de desaforo, né? Então, essa é uma história que me impressionou muito. Ela é viva, né? Porque ele ainda é ativo, ele ainda joga pedra direto, né? Acusando a Marinha da morte dos companheiros. E, por outro lado, tem a teoria de que seria ele que teria causado tudo isso, mas aí acho que só a consciência dele é que é capaz de analisar, né? Um rápido recado só para lembrar que, se você estiver gostando do bate-papo de hoje, já conhece o canal e quer dar uma força, não se esquece de seguir o conteúdo aqui do Maré Sonora no Spotify, no YouTube ou na plataforma que você preferir. Isso é muito importante, ajuda a crescer o canal e fazer com que mais pessoas possam ser inspiradas com histórias relacionadas ao mar, um assunto apaixonante. E agora então a gente volta ao bate-papo com o Jorge de Souza. Enquanto você falava, me fez lembrar de uma história que eu ouvi num podcast muito legal chamado Que História, né? Um podcast da BBC Brasil. Não sei se você conhece uma história de uma família que ficou à deriva por muito tempo. É incrível, uma história fantástica. Você conhece esse podcast, essa história? Conheço muito, é muito bom. É uma família, né? Eu não me lembro quanto tempo eles ficaram, se não me engano, 3 meses, uma coisa assim, que eles ficaram à deriva no mar. Era o pai e mãe, se não me engano, às vezes eu misturo histórias, desculpa, tá? Que eu tenho tanta história na cabeça que às vezes eu misturo detalhes. Mas, se não me engano, era pai e mãe
dois filhos e um menino amigo também, ou 3 filhos, uma coisa assim. E o que, na verdade, salvou as crianças, eles se alimentavam basicamente de tartaruga, que era a única coisa que eles conseguiam capturar, porque a tartaruga sobe para respirar, é relativamente lenta. Mas o que salvou, na verdade, as crianças é que ela era uma ex-enfermeira e eles optaram, quando o barco afundou, né, por conta de uma colisão com uma baleia, eles optaram por navegar na direção do Equador, onde haveria mais possibilidade de chuva para captar água, onde haveria mais fluxo de navegação. Só que com isso a temperatura também era muito mais alta. Então o risco de desidratação era muito grande das crianças. E na verdade, ela teve uma percepção extraordinária, por ser enfermeira, de usar a água que ficava empoçada no fundo da balsa, do bote deles, que era uma água, não dava para beber, porque era uma água de resíduo, de sangue, de tudo, né? Uma água de chuva misturada com um monte de coisa. Aquela água não podia beber, mas aquela água poderia hidratar as crianças, né? Através de um procedimento chamado enema, que é a introdução do líquido pelo ânus. Então, porque aí você não tem o problema da infecção. Por outro lado, você hidrata o organismo pela via contrária, mas você hidrata. E isso foi uma coisa genial, sensacional, uma percepção que ela teve, e que salvou. Todos eles se salvaram, inclusive as crianças, que eram mais vulneráveis naquela situação de uma desidratação iminente. É uma história fantástica dos Robertson. É muito incrível. Eu fiquei com vontade. Tem um museu na Cornualha que está exposto esse barquinho onde eles estavam. Eu fiquei com muita vontade de ir para lá e fazer, não sei, conhecer mais essa história, ver a embarcação, tentar achar alguém da família. É uma coisa fascinante mesmo. Eu não acreditei. Falei, nossa senhora, é incrível, incrível mesmo, impressionante. É, eu tenho certeza, eu sei que um deles está vivo, um dos meninos, já é um adulto, já está vivo, porque, se não me engano, foi nos anos 70, alguma coisa assim. Mas um deles eu sei que está vivo. E eu sei que esse barco está realmente no museu. Também adoraria ver. Eu tenho a impressão, né, de que os franceses são muito mais casca grossa, assim, né, em termos de falando em nacionalidade. Eu não sei se você percebe alguma coisa em relação a essas histórias que você compartilha, que você narra, né, relata. Você percebe alguma coisa em relação às nacionalidades, o perfil dessas histórias? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu não conheço tantos assim, mas eu já li tantos relatos, tantas histórias envolvendo, sobretudo, velejadores, né, franceses. Eles têm uma relação com a navegação, com o mar, com barcos à vela, que eu acho que nenhum outra nacionalidade tem. Talvez os ingleses um pouco, mas os franceses são muito mais assim puristas na questão da navegação. E isso eu acho extraordinário, né? Você vê pelas próprias regatas de volta ao mundo, eles sempre são a maioria dos inscritos. Eles têm uma vocação natural para uma convivência muito legal com o mar. É uma convivência difícil, né? Porque é uma convivência que abre mão, sobretudo, do conforto, não é? O objetivo deles não é viver bem no mar, é viver no mar, ponto, tá? Com todas as consequências e prazeres disso. E, pô, francês com história é o que mais tem, né? Teve um recente, o Jean-Jacques Savin, que faleceu tem uns 4 ou 5 anos atrás, mas que antes de morrer ele fez uma coisa assim que eu acho extraordinária. Ele tinha 75 anos de idade, se não me engano, 74, 75, e ele resolveu atravessar o Atlântico dentro de um barril. Ele construiu um barco, que na verdade era um barril, em forma de barril, inclusive, e sem nenhum meio de propulsão, não tinha motor, não tinha vela, e ele resolveu atravessar o Atlântico à deriva, só sabor de vento e corrente. Então ele saiu das Canárias e levou, se não me engano, um pouco mais de 3 meses e chegou no Caribe. Totalmente à deriva. Inclusive, quando ele começou a jornada dele, ele não tinha controle de onde ele ia, não tinha nem leme o negócio, né?
Quando eu falo barril, é porque a embarcação, se é que dá para chamar assim, tinha realmente o formato de um barril, ele ficava dentro. Só saía, abria uma escotilha e saía de vez em quando, mas ele passava uma parte do tempo ali dentro, sendo levado. Ele ia para onde o mar levasse. E quando ele começou, inclusive, a jornada, ele embarcou numa correnteza errada, numa corrente errada, que estava levando ele para o norte, e não para o oeste, como era o objetivo dele para chegar no Caribe. Então, ele não tinha a menor noção de onde iria parar. Eu acompanhei essa jornada dele quase que em tempo real, porque de vez em quando ele tinha acesso à internet e ele botava uns relatos maravilhosos do que ele estava fazendo. Mas, assim, é uma coisa que pessoas comuns jamais fariam, né? Você entrar dentro de uma cápsula fechada que boia e vai para onde for. E no final deu tudo certo, porque ele chegou exatamente na região que ele queria chegar. Quer dizer, a estimativa dele, o cálculo dele de correntes e tudo, deu tudo certo. Inclusive a estimativa do que ele precisaria para aguentar tanto tempo de suprimento, de alimento. De vez em quando ele até pescava, mas nem precisava. Então, na verdade, deu tudo certo. E ele fez uma travessia, assim, para mim, inédita, porque eu nunca vi ninguém atravessar o Atlântico inteiro, 100% à deriva, por opção. Ele era um náufrago por opção. E ele acabou morrendo 2 anos depois, fazendo algo teoricamente muito mais simples. Ele desapareceu numa travessia de caiaque também do Atlântico. Ele sumiu. Não se sabe por quê. Mas já era um senhor, 70 e poucos anos de idade, assim, uma pessoa encantadora, muito simples. Ele não se considerava nenhum super-herói por estar fazendo aquilo. Ele falou, eu não faço nada, quem faz é a natureza, eu só estou sendo levado. Quer dizer, essa relação, essa afinidade dos franceses com o mar é extraordinária. Jorge, você pode falar, então, como que as pessoas fazem para comprar os seus livros? Quais são os caminhos para as suas publicações? Todos no mesmo local. Eu tenho um site chamado www.historiasdomar.com, não tem BR, historiasdomar.com. Lá vende todos os livros. Tem livrarias também no Brasil, né? Mas no site é mais fácil, porque aí no site você já lê, inclusive, algumas histórias, porque eu publico algumas histórias lá, não tem problema nenhum. Meu interesse, na verdade, sempre foi contar as histórias e ter pessoas interessadas em ouvi-las, né? Assim como eu. E para minha surpresa, Marina, eu descobri que, assim como eu, tem muita gente que gosta desse tipo de história. Muita gente. Eu tive muita dificuldade no início, quando eu resolvi fazer o livro, de convencer alguma editora a publicar o livro, porque eles simplesmente não entendiam que tipo de livro era esse. Eles falavam, não, mas como assim? História no mar? Coisa de pescador? Eu falei, não, não é pescador, coisa que aconteceram. Como no Brasil não tem esse tipo, não dá para chamar de literatura, mas não tem esse tipo de livro, ao contrário da França, por exemplo, que tem muito, na Inglaterra tem muito, nos Estados Unidos também tem, eles não conseguiam entender. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? A minha vontade é contar as histórias. Eu vou criar uma editora e vou fazer o mesmo livro, foi o que eu fiz. Eu criei uma editora que edita os meus livros e que, para minha surpresa, eu fiz quase como um passatempo, como um hobby. Para minha surpresa, vão super bem, vendem muito bem, e eu fico muito feliz e lisonjeado, porque eu recebo e-mail do pessoal dando parabéns, adoram as histórias, e agora, com base nisso, depois de tanto me cobrarem, eu estou criando um canal para contar algumas histórias, né, no YouTube, com alguma apresentação gráfica, né, porque o livro basicamente são só fotos, são só texto, embora eu publique uma ou outra foto de um outro caso, até como testemunho de que aconteceu, né? Mas, assim, os livros você encontra no site, tem lá também outras histórias para ler. E também algumas livrarias na Amazon. Sempre histórias do mar. Só muda o número do volume, mas é sempre histórias do mar. Você escreve sobre histórias que aconteceram com outras pessoas. O que você pode falar de alguma coisa que aconteceu contigo? Tem alguma coisa que, assim... Muito pouco, muito pouco, Marina. Eu trabalhei muito tempo nessa área, né? Então eu convivi um pouquinho no mar, muito menos do que você, claro, muito menos do que os colegas, do que o Beto e tudo mais. Mas aconteceu muito pouco, nada assim muito relevante. Eu tive uma vez um acidente, uma imprudência, não causada por mim, mas foi um acidente. Eu caí de um barco e outro barco passou por cima de mim. Graças a Deus não aconteceu quase nada, só fiz um pequeno corte na cabeça.
Mas foi uma situação muito tensa, assim, muito perigosa, né? Porque ser atropelado por um barco, geralmente o desfecho é ruim. Mas não, nunca aconteceu, graças a Deus, nada assim de muito preocupante, nenhum grande perrengue. Por exemplo, uma noite encalhado com um jet ski no Igarapé, na Amazônia, porque eu estava seguindo um pessoal da região, né, um passeio, uma expedição, e a maré lá seca assim fulminantemente, e do nada acabou a água e o jet parou na lama e ficou na lama até a manhã seguinte, quando encheu de novo. Então, dormi uma noite em cima de um jet ski no meio da selva. Foi uma experiência até interessante, não tinha risco nenhum, só tinha desconforto. Mas eu tenho um amigo que tem barco, que fala assim para mim, fala, cara, eu dou graças a Deus por nunca aparecer no teu livro, porque é sinal de que está dando tudo certo comigo. Não, mas você sabe que essa história aí que você falou agora, que você caiu, foi atropelado, eu vou ser obrigada a te perguntar para mais coisas sobre isso. Como assim? Você fala com uma naturalidade, o barco me atropelou, e como é que foi isso Não, exatamente, Jorge? eu estava trabalhando, na verdade, a gente estava fotografando um barco, usando um barco para fotografar outro barco, e eu estava com um fotógrafo. E o barco que a gente estava fotografando vinha atrás da gente, bem na popa, assim, bem próximo, né? E, e, e o vento dava umas rajadinhas, e numa dessas rajadinhas, o fotógrafo que estava atrás de mim se desequilibrou e esbarrou em mim. E no que ele esbarrou, ele me jogou na água, porque era um trimarã, e eu caí exatamente no vão entre as bananas do trimarã, que era exatamente onde estava o outro barco. Então o outro barco não tinha nem como desviar, porque ele estava encaixado na banana praticamente, e eu caí na frente dele. Eu só me lembro que na hora que eu caí, eu sabia que o negócio ia ser difícil. Eu lembro que eu botei a mão na cabeça. Falei, bom, vou proteger a cabeça. Eu até protegi o meu lado errado, acabou cortando o outro lado. Mas e é impressionante, ali você tem a sensação do quanto é perigoso essa situação, porque era de dia, tinha muita gente, todo mundo viu eu cair, etc, etc, e o pessoal não me achava no mar. Eles ficaram dando volta, volta, volta e não me achavam, né? Eu quase fui atropelado de novo pelo bote do barco, porque estava dando volta, me procurando, ele quase passou por cima de mim de novo, foi quando ele me viu no mar. Porque quando você está à deriva na água, você sabe, você é meia cabeça fora d'água só, é nada mais. O resto do corpo está dentro d'água, ninguém vê, né? E eu estava sangrando um pouco, eu tinha cortado a cabeça, então eu fiquei um pouquinho preocupado, porque eu não queria sangrar mais, então eu não queria me mexer muito para não sangrar mais. Também um pouquinho tenso por causa de tubarões, eu estava no Caribe, na verdade, uma região propensa para isso, né? Mas deu tudo certo, acabei sendo resgatado. Mas ali eu tive a dimensão do quanto complicado é, porque mesmo eu na água, eu girava e eu não via o barco de onde eu tinha caído. E era um barco grande, era um barco a vela grande, eu não via o barco, só por conta das ondulações. Então, a capacidade de visão de quem está no mar é muito pequena. E a capacidade de encontrar alguém que está no mar por alguém que está no mar é perigoso. Cair no mar de um barco em movimento é uma péssima ideia. Fica o toque. Fica o conselho, né? Jorge, muito obrigada por esse bate-papo, muito legal ouvir histórias. Opa, Não dá vontade de terminar, dá vontade de te ouvir muito mais e instiga a conhecer mais o seu trabalho, os seus livros. E fica à vontade para retornar quando tiver coisa nova. Por favor, mantenha contato. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Obrigado pelo convite. Eu deixo aqui um alô final para que, se você gostou do conteúdo que ouviu aqui hoje, considera seguir o Maré Sonora nas plataformas onde você escuta, no Spotify, no YouTube ou em todos os outros tocadores de áudio. A gente se vê no próximo episódio e até lá, desejo a todos vocês bons ventos!